minha gente querida, bem-vindos ao canal Aldeia Universal, Espiritualidade Unificada, comigo, Renato Modesto. Hoje nós vamos falar sobre um tema de grande profundidade espiritual e filosófica. Nós vamos falar sobre o hermetismo, sobre a tradição egípcia, a partir dos ensinamentos de um livro que eu recomendo muito, que é precioso, chamado O Kybalion, que é um comentário profundo a respeito das 7 leis herméticas de funcionamento do universo. Naturalmente, o espaço aqui de um episódio será suficiente apenas para uma rápida introdução diante da importância e da grandiosidade desse assunto. O livro O Kybalion foi escrito em 1908, sob o pseudônimo Os Três Iniciados. E não se sabe com certeza quem foi ou quem foram os autores que estavam por trás desse pseudônimo. Os estudiosos apostam principalmente em William Walker Atkinson e em Mabel Collins, que são 2 escritores filiados à teosofia, que é a escola de pensamento iniciada pela obra grandiosa de Helena Petrovna Blavatsky, que possui como base dos seus ensinamentos justamente as leis herméticas egípcias, apresentadas de uma forma clara, mas ao mesmo tempo bastante profunda, no Kybalion. No dia a dia, a gente usa a palavra hermético para se referir a algo perfeitamente vedado, fechado. Uma caixa hermeticamente fechada, por exemplo. Hermetismo refere-se a algo, portanto, escondido, oculto, guardado com muito cuidado. A palavra se deriva justamente do nome Hermes, o avatar egípcio que primeiro transmitiu à humanidade leis que pretendem nada mais, nada menos do que explicar de forma completa a divindade e a existência e funcionamento de todo o universo. Um objetivo bastante grandioso, como você pode ver. Há historiadores que não acreditam que Hermes Trismegisto tenha existido de fato, historicamente. Defendem que ele é uma figura mitológica e que, na verdade, a sabedoria hermética teria sido criada por vários sábios diferentes ao longo dos séculos, sendo esse nome um título genérico. Entretanto, outros defendem que tem existido de fato um ser genial, um avatar iluminado egípcio chamado Hermes, que canalizou para o plano da matéria essa sabedoria em algum momento entre os anos 1500 e 1250 a.C. Trismegisto significa 3 vezes iniciado, 3 vezes sábio, um mestre dos mestres, portanto. Os seus ensinamentos eram secretos, esotéricos, reservados para discípulos escolhidos cuidadosamente, discípulos selecionados, que só tinham acesso ao conhecimento depois de conseguirem provar que possuíam avançados valores espirituais e éticos. É interessante pensar como a difusão do conhecimento esotérico e divino era na antiguidade algo muito precioso, muito secreto, reservado só a iniciados. É bem diferente dos dias atuais, onde existe um acesso muito aberto, muito fácil a esses saberes. Por um lado, é maravilhoso pensar como a sabedoria se democratizou, como agora ela está ao alcance das massas, à distância de um clique de um mecanismo de busca da internet. Mas, minha gente, por outro lado, há problemas sérios a se combater. Essa abertura para todo tipo de conhecimento permitiu também a proliferação de muitas informações deturpadas, de muitas ideias distorcidas. Para falar de uma maneira direta, de toneladas e toneladas de lixo mental. O buscador espiritual dos dias de hoje, como eu, como você, precisa enfrentar a difícil tarefa de garimpar entre montes de entulho, de superficialidades, de mentiras, as pérolas do conhecimento real, da ciência coerente, da filosofia profunda e da alta espiritualidade. Para realizar essa busca, nós precisamos batalhar bastante primeiro
para saber o que vale a pena procurar e estudar. O que nós devemos descartar e o que nós devemos absorver para então aplicar nas nossas vidas. Atualmente, então, nós temos um novo tipo de hermetismo. Embora de uma forma menos evidente, o verdadeiro conhecimento segue camuflado, segue hermético, exigindo dos buscadores espirituais um empenho para acessá-los, através do desenvolvimento daquilo que os hindus chamam viveka, ou discernimento. Essa palavra discernimento tem muito a ver com Hermes Trismegisto, por sinal. Isso porque esse sábio foi tão importante para a escola de mistérios egípcia que séculos após a sua morte passaram a identificá-lo como um deus chamado Thoth. Thoth é aquele deus representado com uma cabeça de pássaro, de uma íbis. Esse pássaro tem um bico bem fino e comprido, que ele consegue introduzir num formigueiro, escolhendo com precisão a formiga que ele quer. É um símbolo justamente, então, da capacidade de escolher, de discernir, de separar o joio do trigo, ter discernimento. Seja como for, conseguir acessar esse tipo de conhecimento, tanto na antiguidade como agora, é uma verdadeira bênção determinada pelo karma. O interesse por temas como o Vedanta hindu ou o hermetismo egípcio denotam que a alma do buscador espiritual já vem se aproximando dessa sabedoria profunda e dos aspectos divinos da existência há tempos, em geral, há várias encarnações. O livro O Kybalion, que trata de um conhecimento então hermético, secreto, porque é muito sagrado, começa com a citação do trecho de um poeta inglês chamado Edward Carpenter, que diz o seguinte: "Ó, não deixes apagar a chama, mantida de século em século nessa escura caverna, nesse templo sagrado, sustentado por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama." Essa epígrafe do livro é muito bela, é muito inspiradora, porque ela está dizendo que além de acessar o conhecimento sagrado, nós temos a responsabilidade de também procurar perpetuá-lo. E como é que se perpetua um conhecimento? Como é que a gente não deixa apagar a chama da sabedoria e faz com que ela siga adiante, se propague? Bom, primeiro aplicando na nossa própria vida os ensinamentos, tornando a nós mesmos então a chama do conhecimento, através dos nossos atos, da nossa conduta. Mas, além disso, aqueles que conseguem acessar uma parte dessas verdades, e eu nem digo tudo, porque compreender o hermetismo em toda a sua profundidade é uma tarefa colossal, mas aqueles que compreenderem uma parcela desse tesouro, podem então ensinar aquilo que compreenderam para outras pessoas, divulgando assim uma visão mais profunda, mais coerente, mais espiritual da vida. Uma postura muito bem-vinda nesses tempos tão materialistas, tão egóicos que nós vivemos. Eu insisto, minha gente querida, que esses conhecimentos são preciosos porque eles se voltam para a essência da nossa existência, para as leis que regem o funcionamento mais básico de tudo o que acontece. Compreendendo então essas leis, nós podemos compreender melhor tanto o funcionamento do macrocosmo, das leis planetárias, dos movimentos do cosmos, quanto o funcionamento do microcosmo, dos fatos mais corriqueiros da nossa vida diária, que também estão sujeitos a leis implacáveis, tanto quanto os átomos ou como os aglomerados de galáxias. O todo, como nós veremos adiante com mais detalhes, funciona de acordo com essas leis fundamentais. E como tudo é parte do todo, nada escapa das leis. Voltando à obra original de Hermes Trismegisto, os textos herméticos que restaram do Antigo Egito são o Corpus Hermeticus, a Tábua de Esmeralda e o Anima Mundi. São textos muito curtos, extremamente sintéticos,
Eles foram passados de mestre a discípulo de uma forma secreta durante séculos, até que a partir dos séculos I e II da nossa era, começou a acontecer uma difusão um pouco mais acentuada dessas obras. Esses conhecimentos atravessaram toda a Idade Média, sendo transmitidos pelos alquimistas, que eram todos hermetistas. Muitos acreditam que os alquimistas medievais tinham como objetivo maior das suas pesquisas encontrar um processo alquímico, portanto, para transformar metais vis, pesados, como chumbo, em ouro. Segundo a brilhante filósofa e professora Lúcia Helena Galvão, isso era propagado pelos próprios alquimistas, como uma forma de se proteger da sangrenta Inquisição Católica. Ser ambicioso e querer transformar chumbo em ouro era algo que os inquisidores compreendiam, aceitavam e aprovavam. O que os inquisidores não imaginavam é que os alquimistas medievais eram, na verdade, hermetistas. A sua busca de fato não era materialista, mas sim espiritual. O que eles desejavam era transformar o ser humano, era transformar almas de chumbo em almas de ouro. Essa era a transmutação real, realizar o potencial maior divino dos seres humanos. O conhecimento hermético ressurge então na Europa no início da Idade Média, e ele floresce completamente na época do Renascimento, portanto depois do século XV. Finalmente, em 1908, já no início do século XX, é lançado o livro O Kybalion. Ninguém sabe exatamente o significado desse nome, mas supõe-se que esse nome vem da tradição judaica, da palavra Cabala, conhecimento secreto, portanto. Muito bem, o Kybalion é um comentário da obra de Hermes. É um extrato comentado do Corpus Hermeticum e, sobretudo, da Tábua de Esmeralda, onde estão sintetizadas as leis fundamentais da organização do universo. E sabe quantas são as leis? 7. Eu quero ressaltar aqui para você a força mágica desse número, o setenário, o 7. Nos meus estudos sobre espiritualidade, esoterismo, magia, eu identifiquei nas mais variadas tradições e escolas iniciáticas a ideia de que a consciência pura, o todo, ou seja lá como Deus é chamado em cada tradição, manifesta-se sempre de uma forma séptupla. Nós temos 7 tronos diante de Deus na tradição judaico-cristã, 7 raios da manifestação no hermetismo e na teosofia, 7 linhas na Umbanda, 7 corpos e 7 chakras no hinduísmo, e assim por diante. Voltando ao hermetismo, a promessa é grandiosa. O que se afirma é que aquele que conhece essas 7 leis, conhece tudo que pode ser conhecido. Parece ambicioso, não é verdade? Mas se nós pensarmos com bastante cuidado, tudo que existe tem seu funcionamento fundado em algumas poucas leis básicas, das quais depois se subdividem em inumeráveis consequências. O que o Kybalion faz é detalhar, é esmiuçar as 7 leis fundamentais, ajudando o estudante a compreendê-las. E o que é mais importante, a relacioná-las com o funcionamento da realidade, da própria vida. Isso é, nós não estamos falando apenas de uma teoria interessante, elevada, mas desconectada da vida corrente. Nós estamos falando, isso sim, da própria vida, dos vetores energéticos que a conformam e movimentam, das constantes que comandam os planos de existência, desde os mais sutis até os planos mais grosseiros da materialidade. Para você que nunca leu o Kybalion, eu recomendo fortemente, pois sem dúvida é a apresentação mais clara e completa jamais escrita sobre o hermetismo. Trata-se, por sinal, de uma excelente introdução para aqueles que querem se aventurar na leitura da obra de Blavatsky, bem mais complexa e difícil de compreender do que o Kybalion, tão profundo quanto lógico e cristalino em sua exposição.
Vamos então nesse vídeo introdutório conhecer em rápidas pinceladas as 7 máximas herméticas, sobre as quais sem dúvida nós ainda falaremos bastante em episódios futuros, porque afinal nós estamos falando de leis universais. Então não existe assunto onde elas não possam ser aplicadas e onde elas não sirvam como caminho para uma compreensão mais profunda, mais completa. Muito bem. A primeira lei hermética é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Essa que também é considerada a primeira lei da magia, afirma de cara o quê? Que o materialista está errado. O universo definitivamente não é feito de objetos singulares e brutos, e ele não pode ser entendido como um conjunto de partículas brutas, como os átomos. O hermetismo, então, é basicamente idealista. A ideia é de que a realidade só pode ser conhecida através da mente, e mais, de que ela é mentalmente construída e, portanto, imaterial. Interessante reparar como o hermetismo se reflete, então, na Grécia Antiga, fundamentalmente nas ideias de Platão, que tem na teoria das ideias a essência de toda a sua obra. Para Platão, tudo que existe só pode ter nascido de uma ideia divina, essencial, que deu forma, que aglutinou-se, condensou-se no plano material. Não é difícil de compreender essa ideia. Antes da gente construir qualquer coisa, nós antes fazemos o quê? Nós imaginamos, nós criamos o objeto no plano mental. Sem essa construção, ele jamais se concretizaria. Por exemplo, uma casa. Se uma pessoa aleatoriamente reunisse tijolos, madeira, telha, cimento, tinta, ela chegaria no quê? Num amontoado disforme de matéria e não numa construção harmônica e coerente. Isso é, não é racional a gente acreditar que o mundo poderia se formar de uma forma fortuita, aleatória. O universo tem sua base no plano mental, no plano das ideias. Nós vemos então que o hermetismo chama o divino, o todo, de mente. E nós podemos fazer aqui um evidente paralelo com as linhas não dualistas hindus, que chamam o divino de consciência pura. Naturalmente trata-se exatamente da mesma concepção idealista, e o que muda são apenas os termos. O mentalismo, a mais básica e importante das 7 leis, diz então que o universo seria uma criação da mente do todo. O universo teria propósito dentro da mente divina, um propósito que foge à nossa compreensão pelo fato de que nós somos parte do todo, centelha do divino, e enquanto seres individualizados nós não podemos alcançar os desígnios inefáveis do todo. Apesar disso, segundo Kybalion, a compreensão do princípio do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e adiantamento. Isso quer dizer que o universo é a pura vibração da consciência. E que tudo que existe é manifestado aonde? Na própria consciência, ou mente divina, ou mente vivente, como diz o Kybalion. E que nós podemos, de alguma forma, aplicar esse conhecimento para tornar as nossas vidas mais equilibradas, mais felizes. Vamos analisar então essa informação com cuidado. Sem dúvida, tudo o que acontece no plano da manifestação, todos os fatos das nossas vidas, têm o seu início, a sua semente aonde? No plano sutil, portanto, no plano mental da natureza. Os estudos esotéricos da medicina, principalmente oriental, já deixaram mais do que claro que todas as doenças nascem primeiro como formas mentais. A doença se manifesta no mental ou na consciência, então ela passa para o plano etérico, isso é, para os corpos sutis, manifestando-se finalmente no corpo físico, no plano da materialidade. São mais do que comprovadas também as doenças psicossomáticas, aquelas que nascem de formas mentais,
como raiva, egoísmo, ciúmes, rancores, enfim, maus sentimentos, que nascidos na imaterialidade do plano mental mais profundo e básico, depois se coagulam, para usar um termo alquímico, no plano grosseiro material. Não resta dúvida, minha gente, de que os nossos padrões mentais impactam não só no nosso aparelho corpo-mente, mas também no ambiente e nos outros seres. Formas mentais afetam a você e ao mundo. Infelizmente, nos dias que correm, formas mentais influenciam a política, determinam o futuro das nações. Imensas parcelas da população mundial são literalmente manipuladas através do poder mental, das fake news, dos preconceitos, dos dogmas religiosos que são impostos, dos líderes mal intencionados, dos falsos gurus, do poder imenso da máxima do mentalismo sendo utilizada para fins errôneos e egoístas. Aprender a primeira lei hermética, pensando na vida mais prática, no nosso cotidiano, nos leva a refletir sobre o quanto nós somos independentes em termos de pensamento e o quanto nós somos escravos de pensamentos alheios, muitas vezes sem mesmo nos darmos conta disso. Então, minha gente querida, muito cuidado com ideias autoritárias de certo e errado. Não acredite em tudo que você vê, em tudo que você ouve. Busque desenvolver autonomia mental. Ou o princípio do mentalismo permitirá que você seja manipulado como um marionete por pensamentos alheios. Além disso, é importante a gente perceber como nossos pensamentos tendem a gerar fatos nas nossas vidas, tanto positivos quanto negativos. Hábitos saudáveis, equilíbrio nos atos, relações harmoniosas, amorosas com os outros, tudo nasce antes de tudo como o quê? Como intenção, como ideia, como mente. São sementes sutis que os hindus chamam sankaras e que germinam, que evoluem, manifestam-se nos atos e nos fatos. Tudo que um dia será, nasce antes aonde? No plano mental. Sendo assim, cuide muito bem do que você cria mentalmente, pois este é o primeiro passo para tudo que depois se mostrará no plano da manifestação como sua realidade. Mas aqui cabe um alerta bem importante, minha gente. Nas últimas décadas, estão muito na moda algumas técnicas ligadas ao poder mental. Essas modas vulgarizam a lei do mentalismo, buscando aplicá-la de uma maneira muito simplória, muito egoísta, para ganhar dinheiro, por exemplo, ou até para conseguir uma vaga no estacionamento do shopping. Muito cuidado com essas simplificações. Pensamento positivo é sem dúvida muito bem-vindo, tende a trazer ótimas consequências. Mas só pensar em dinheiro não vai trazer riqueza. Assim como repetir um desejo egoísta não vai realizá-lo. O universo é mental e a nossa mente individual tem um imenso poder plasmador. Porém, não se trata de uma lâmpada mágica, não se trata de querer resolver a vida só no plano dos desejos mentalizados. A mente cósmica seleciona de forma automática e natural as verdadeiras energias mentais. E são apenas essas que têm o poder de produzir efeitos na realidade. Se uma pessoa medita pensando em dinheiro, acreditando que assim vai ganhar na loteria, o que ela está emanando não é prosperidade, mas sim ganância, egoísmo. Você já deve imaginar então o tipo de resultado que vai advir dessa vibração mental. Em geral, o oposto do desejado. Muito bem, vamos passar então para a segunda lei hermética, o princípio da correspondência. Uma ideia que podemos encontrar em muitas tradições espirituais. O princípio é expresso assim: o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Nós estamos falando aqui de um princípio de relação, de correspondência, e portanto, não de identidade. Essa lei não está dizendo que o átomo é igual ao arcanjo. O que ela está afirmando é que tanto o átomo quanto o arcanjo possuem similaridade, relação.
Isso é, tanto o que existe no microcosmo quanto o que existe no macrocosmo possui correspondência com o outro plano. E como nós podemos nos valer então desse conhecimento? Sabendo que quando você observa um comportamento, um funcionamento de algo num plano, você pode com segurança aplicá-lo a outro plano. Isso é, verdades espirituais vão ter correspondência com verdades psíquicas e físicas, e vice-versa. Em todos os planos as coisas se desenvolvem de forma semelhante, correspondente. Sabendo disso, ao observar certos fatos da vida num determinado plano, você pode buscar entender o seu funcionamento, as etapas que foram cumpridas para sua realização, extraindo então lições que podem ser aplicadas em qualquer outro plano da vida. Se algo funciona bem, dá certo, traz felicidade, você pode extrair um modus operandi, uma forma de agir que também vai funcionar em outro contexto ou situação. Da mesma forma, se algo deu errado, se trouxe conflito, problemas, infelicidade, você pode observar os passos que levaram a isso e evitá-los em outros momentos e situações. Por exemplo, uma lei científica física, como a lei de Newton. Toda ação gera uma reação em sentido contrário e de igual intensidade. Perceba como ela é física, material, mas se aplica perfeitamente tanto no plano psicológico como no plano espiritual. Nós estamos falando aqui de quê? Da lei de causa e efeito, da lei do karma, para usar a nomenclatura hindu. Veja que, sendo uma lei da natureza, ela funciona em todos os planos, da mesma forma. E não há como escapar dela no universo da manifestação. Um carro que colide com outro em alta velocidade se espatifa. Uma ação ou pensamento que entra em choque com uma ação ou pensamento de outra pessoa também entra em colisão. E isso pode causar o quê? Bastante estrago e bastante dor. A segunda lei da correspondência ensina então que o aprendizado num determinado plano é chave para o aprendizado em todos os outros planos. Eu vou te dar outro exemplo que mostra como a correspondência está presente até nos fatos mais corriqueiros da vida. Observe como uma pessoa dirige, para a gente continuar no exemplo do carro. Digamos que ela seja uma motorista muito irresponsável, então ela passa o sinal vermelho, ela anda acima do limite de velocidade, ela bebe antes de dirigir e assim por diante. Ela vai acumular, claro, muitas perdas, vai perder dinheiro com isso, vai ganhar multas. Mas além disso, o que é pior, ela vai colocar a própria vida em risco e a dos outros também. Agora, observe como essa mesma pessoa conduz a sua vida sentimental ou profissional. Acredite, se ela dirige com irresponsabilidade, essa irresponsabilidade também vai estar presente no romance e no trabalho. Vai ser uma pessoa desrespeitosa, que engana, que trai, que ultrapassa, que vai na contramão. Pode parecer um exemplo tolo, mas acredite, para conhecer o caráter de uma pessoa, observe como ela lida com as pequenas coisas do dia a dia, como ela organiza a sua casa, como ela se relaciona com os familiares, com os vizinhos. Não existe harmonia ou avanço nos planos mais sutis quando a vida da pessoa é uma bagunça no plano material. Assim em cima como embaixo e vice-versa. Essa é a lei. Vamos caminhar então para o terceiro princípio, o princípio da vibração. O texto é o seguinte: nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Essa lei hermética afirma que tudo na natureza é energia e, portanto, possui uma determinada frequência de movimento interno, um padrão de onda energética, uma vibração. No plano científico, nós podemos perceber a verdade disso quando nós pensamos no alcance dos nossos sentidos perceptivos. Os órgãos das sensações nos humanos, tato, olfato, paladar, audição e visão, funcionam dentro de um determinado espectro vibratório e não alcançam estímulos que estejam abaixo ou acima desse espectro.
Um som de vibração muito baixa ou muito alta não é captado pelo ouvido humano. E nós acreditamos que estamos diante de um perfeito silêncio. Isso, porém, não é verdade. A vibração está presente, só está fora da nossa capacidade perceptiva. Cães, por exemplo, captam sons de vibração mais alta do que nós, que não conseguimos ouvir naquela determinada frequência. De qualquer modo, o que interessa aqui é a gente perceber que todo e qualquer estímulo, todo e qualquer evento manifestado na mente cósmica, na consciência, nada mais é do que um determinado padrão energético e, portanto, vibratório. Hoje em dia, por sinal, uma das mais avançadas teorias da física afirma que os elementos constituintes do universo são as chamadas cordas. Partículas que seriam objetos extensos unidimensionais, semelhantes a cordas que vibram, tocando então os vários tons vibratórios da grande sinfonia do universo em manifestação. Esse conhecimento nos leva a compreender que a nossa consciência individual, o nosso ego ou corpo-mente, possui, assim como tudo no universo, um padrão vibratório particular, uma espécie de assinatura energética. Na visão esotérica, manifestações de vibração mais alta e rápida são mais puros, sutis e espiritualizados. E manifestações de vibração mais baixa, mais lenta, são mais grosseiros e pesados. Sendo assim, existem seres de alta vibração, como anjos, mestres ascensionados, por exemplo, e seres de baixa vibração, que habitam planos de realidade também de vibração mais densa, mais bruta. Isso vem perfeitamente de encontro às teorias de planos de realidade que nós encontramos no hinduísmo, na cabala judaica, nas tradições africanas, no budismo e no hinduísmo, só para citar alguns exemplos. Um fato importante é que as vibrações não são estáveis e imutáveis. Pelo contrário, elas são a representação de que o universo da manifestação é pura inconstância, pura mudança. Vibrações podem ser alteradas, amplificadas ou diminuídas. Elas podem se tornar mais altas ou mais baixas, de acordo com os comandos advindos do plano mental. A sua consciência individual pode ser acelerada ou desacelerada entre os extremos da matéria mais densa, que vibra tão lentamente que parece estar parada, até o espírito, que por sua vez vibra tão rapidamente que também parece estar parado. Então você pode se perguntar, mas como eu posso acelerar, aumentar o meu nível vibratório? A resposta tem a ver com o princípio anterior, da correspondência. Se você deseja vibrar mais alto, com mais pureza, você precisa se conectar, entrar em sintonia, em correspondência com outras energias que possuam alta vibração. Nós podemos pensar num exemplo simples, como a música ou como o cinema. É muito comum pessoas dizerem que gostam de ouvir música pesada, heavy metal agressivo, ou que elas curtem filmes de terror bem gráficos, com cenas de violência, de tortura, mas que isso é só um passatempo inofensivo e que na vida são pessoas calmas, pacíficas, de energia equilibrada e positiva. Gente, pode até ser verdade, mas sem dúvida uma energia pesada, carregada de baixa vibração, quando é assistida ou ouvida com constância, vai acabar por manifestar a sua potência vibratória em algum momento. Numa hora de crise, de conflito repentino, algo que aconteça de forma inesperada, a pessoa tende a exteriorizar a baixa energia que ela absorveu. O mesmo pode ser dito da pornografia, de más companhias, maledicência, fofoca, inveja, ciúmes e assim por diante. Assim como a saúde física advém necessariamente de uma boa alimentação, a depuração do nosso padrão energético e vibratório depende de quê? Da gente se conectar, da gente se alimentar de energias positivas, elevadas, nas artes, nos estudos, nas conversas, nas companhias,
nos ambientes que nós frequentamos. Todos os pensamentos, emoções ou estados mentais possuem o seu grau e o seu modo de vibração e são influenciados por estímulos vibratórios de outras fontes e de outros padrões. Intuitivamente, nós sentimos a verdade da lei de vibração quando nós entramos em um ambiente pela primeira vez. Uma casa onde as pessoas vivem com harmonia transmite o quê? Uma vibração elevada de paz, de afetuosidade. Já um local que abriga comportamentos desequilibrados, como brigas ou vícios, por exemplo, nos atinge com uma vibração baixa, doentia. Aqui no canal Aldeia Universal, quando nós falamos em expansão da consciência ou em evolução espiritual, nós estamos nos referindo justamente a essa busca por acelerarmos, elevarmos o nosso padrão vibratório, buscando sintonizar as nossas vibrações o máximo que nós pudermos com estímulos sutis, nobres, espirituais. Evoluir através de uma busca pela afinidade com energias mais elevadas. O texto hermético original é o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Para explicar essa lei, o exemplo mais comum é o da temperatura. Quando nós pensamos nela, nós pensamos logo em quê? Em frio e calor, certo? Mas basta a gente raciocinar um pouco para perceber que é impossível definir onde começa um polo e onde termina o outro. Onde se inicia o frio e começa o calor e vice-versa. Percebe como isso é relativo? Depende do parâmetro. Por exemplo, para mim, uma temperatura perto de zero significa um frio terrível. Já para um urso polar, 0 graus pode ser considerado uma temperatura amena, quem sabe até um certo calor. O fato é que quente e frio são simplesmente pontos diferentes de uma mesma escala, de um mesmo elemento da natureza, que é a temperatura. Se a gente pensa no que considera uma alta temperatura, 45 graus Celsius, por exemplo, um calorão, certo? Mas em relação a isso, 44 graus é mais frio, 46 graus é mais quente. Tudo comparativo, relativo, o que torna impossível determinar onde termina um extremo e começa o outro. Segundo a lei da correspondência que nós já vimos, nós podemos aplicar o mesmo princípio da polaridade em outros planos. Por exemplo, no plano psicológico. Vamos pensar em amor e ódio, por exemplo. Segundo essa lei, esses dois sentimentos estão dentro de uma mesma escala, de um mesmo gradiente. O que os diferencia são apenas graus de vibração diferentes. E o grande ensinamento contido nesse capítulo do Kybalion é que, por se tratar de uma mesma manifestação natural em gradação diversa, nós podemos desenvolver a capacidade de alterar o grau, de reverter a energia vibratória em direção ao polo oposto. Infelizmente, é muito comum, todos nós conhecemos muitos exemplos de histórias de amor que se transmutaram em histórias de ódio. Mas o bom é que o contrário também é possível. O ódio pode ser transmutado em amor, através da energia mental. Assim como a preguiça pode virar disposição e o medo pode virar coragem. Nós estamos falando, afinal, de sentimentos da mesma natureza, diferentes em grau, mas iguais em essência. Em síntese, coisas de uma mesma classe podem ser transmutadas no seu oposto. A próxima lei hermética, a quinta lei do ritmo, se relaciona diretamente com esta que nós acabamos de ver. Por sinal, você já deve ter percebido que todas as leis herméticas são o quê? Interconectadas, interrelacionadas.
Esse princípio do ritmo é expresso assim: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Essa lei indica que todos os fenômenos da natureza, todos os fatos da nossa vida, obedecem a ciclos expansivos e restritivos. Os exemplos são inúmeros. Nós temos, por exemplo, a sístole e a diástole do batimento cardíaco, a inspiração e a expiração do nosso ritmo respiratório, as marés, as fases lunares, as estações do ano, chegando até o processo de criação e dissolução do universo como um todo, ao longo das monumentais eras de manifestação e dissolução, aquilo que os hindus chamam pralaya, as etapas em que o universo está manifestado, e manvantara, as etapas em que não existe nada, exceto a potência divina adormecida, preparando-se para uma nova fase de manifestação. No plano psicológico, é muito comum nós encontrarmos uma expressão acentuada da lei do ritmo. Grandes e barulhentas paixões tendem, infelizmente, a se transformar em grandes e conflituosas separações. Euforia em excesso tende a se tornar o quê? Melancolia. Esporte em excesso traz contusões e impede que a pessoa continue a se exercitar. E assim por diante. Sabendo então, minha gente, que as coisas tendem a se compensar por causa do princípio do ritmo, nós passamos a ficar atentos a essa variação, a esses ciclos da vida, buscando amenizar os aspectos negativos desse vai e vem energético. Vamos pensar num pêndulo, por exemplo. Quanto mais o peso do pêndulo é puxado para um lado, mais ele vai balançar compensatoriamente para o outro lado. Segundo a lei da correspondência que nós já vimos, nós podemos concluir então que os fatos da nossa vida também terão essa tendência de compensar uma ação com uma reação de igual intensidade, mas em direção contrária. Como escapar dessa lei implacável segundo o hermetismo? O segredo, minha gente, é observar a situação não do ponto de vista do peso do pêndulo, mas sim do que nós chamamos de fiel da balança, do ponto mais alto, de onde parte o fio. Esse ponto no alto do triângulo de variação rítmica está sempre o quê? Parado, imune à alternância vibratória que ocorre lá embaixo. Essa imagem ilustra o que o hermetismo ensina como princípio de neutralidade, que é um subprincípio da lei do ritmo. O texto é o seguinte: o ritmo é inexorável, mas podemos encontrar um ponto de estabilidade que nos tire dessas variações. Vejam só que ensinamento precioso. No plano da manifestação, da materialidade, não há como escapar do ritmo, do vai e vem tão próprio da dualidade. Felicidade e infelicidade, saúde e doença, juventude, velhice, vida, morte e assim por diante. As variações são inescapáveis e por isso o ritmo configura uma das leis básicas da realidade. Mas, com o autoconhecimento e a evolução espiritual, o ser humano vai adquirindo a capacidade de abstrair essa impermanência constante, conectando-se então, entrando em sintonia com o que há de permanente, de imutável em si mesmo, o espírito. A centelha divina que é imune a toda e qualquer variação exterior. Esse olhar distanciado, esclarecido, conectado ao eu superior e não ao ego, que é eterno joguete da mudança, permite que o ser neutralize os sofrimentos que acompanham a impermanência. O ser transcende os opostos duais e encontra equilíbrio e paz nos aspectos imutáveis da sua existência, aquilo que chamamos sabedoria, ou plano da iluminação. O oceano funciona aqui mais uma vez como uma bela metáfora. Toda a agitação da superfície, as ondas, tempestades, em nada afetam as profundezas.
Da mesma forma, o sobe e desce das emoções, os ganhos e perdas, as conquistas e derrotas, em nada afetam o verdadeiro ser, a alma imortal que realmente somos e que é eternamente intocada pelos eventos do plano da manifestação. Vamos seguir então para o sexto princípio hermético, também interconectado com todos os outros já vistos. Nós estamos falando da lei de causa e efeito. Aqui a sabedoria egípcia está falando da mesma lei do karma que nós encontramos no hinduísmo e no espiritismo kardecista, por exemplo. O texto diz o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Usando o princípio já visto da correspondência, nós podemos buscar exemplos simples, corriqueiros, presentes na sabedoria popular. Você planta o que colhe. Quem colhe maçãs não pode colher mangas. Preste atenção às sementes, caso queira mais tarde colher os frutos. Sabedoria popular. Em suma, se você quer mudar o seu futuro para melhor, você precisa gerar agora causas diferentes do que as que vem gerando. Você não pode mudar o que já passou e nem pode ter uma ação direta sobre o futuro, naturalmente. Mas você pode influenciar plenamente o agora, o plano das causas. Sobre esse aspecto, nós temos pleno poder. Quanto às consequências, então, elas serão o resultado lógico, matemático, das nossas ações atuais. Algumas pessoas acham a lei do karma muito determinista, inescapável e, portanto, de alguma forma, cruel. Mas perceba que ela não é tão aprisionante pelo simples fato de que nós somos livres agora para gerar as causas das consequências futuras. Significa que nós temos que estar ativos e abertos para aprimorar o que estiver ao nosso alcance no momento presente. Significa cuidar das nossas ações e das nossas escolhas. Significa também compreender que nós somos responsáveis por grande parte do que nos acontece. Tudo segue uma ordem coerente, lógica. Todo pensamento e sentimento gera seus efeitos. É muito comum a gente ouvir pessoas falando que querem mudar as suas vidas, melhorar a sua condição em vários aspectos. Mas nós percebemos que elas continuam fazendo exatamente as mesmas coisas, agindo dentro dos mesmos padrões viciados. Como então elas podem alcançar consequências diferentes? Se você quer influenciar as consequências, o único caminho é agir nas causas. Chegamos então ao sétimo e último princípio hermético, o princípio de gênero. O texto é o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O primeiro ponto importante a ressaltar aqui é que quando nós falamos de gênero, nós não estamos nos referindo ao sexo biológico dos seres humanos. Nós temos que tomar cuidado porque as palavras masculino e feminino estão muito impregnadas de ideias preconcebidas, de preconceitos culturais. No lugar de masculino e feminino, as escolas espirituais também utilizam positivo e negativo, mas então nós caímos na mesma dificuldade, não é? Pois as pessoas confundem o termo positivo com algo bom e negativo com algo ruim. Talvez os termos que melhor expressem essa dualidade da natureza sejam os termos orientais do taoísmo, yin e yang. O fato é que nós estamos falando de algo que existe dentro de todos os seres, sejam homens ou mulheres. Todos nós temos as forças masculina e feminina dentro de nós. E como todas as leis herméticas, essa também se aplica ao todo, ao universo. A ideia fundamental lembra muito alguns conceitos que nós encontramos no tantrismo hindu. Para o Tantra, a divindade, o todo, se manifesta como duas potências,
uma masculina, Shiva, e uma feminina, Shakti. Shiva é o Deus transcendente, é a ideia, a vontade, a intenção. Shakti é a deusa imanente, é a manifestação, é a expressão, a natureza. Aqui nós temos mais um exemplo de como a sabedoria perene se repete em diferentes tradições e culturas. Porque na tradição egípcia, no hermetismo, a ideia é basicamente a mesma. O todo possui um aspecto que é chamado masculino e que representa a capacidade da mente divina, a luz criadora. E possui também um aspecto que é chamado feminino, representando a geração, a natureza. Resumidamente, a força masculina seria o espírito divino, a consciência, e a força feminina seria o corpo divino, o universo. O hermetismo ensina então que, segundo a lei da correspondência, nós temos nas nossas mentes finitas uma força masculina, criadora das ideias, e uma força feminina que absorve ideias e dá a luz a elas, que as concretiza. Uma pessoa que compreende esse princípio, segundo Kybalion, adquire a capacidade de influenciar a mente de outras pessoas. Vejam só como esse ensinamento é poderoso e, ao mesmo tempo, perigoso, delicado. Para explicar esse ponto, é dado um exemplo que vem da natureza, o pássaro cuco. Eu não sei se você já ouviu falar desse passarinho, mas é um passarinho que usa de um esquema bem ardiloso para chocar os seus ovos. Ele faz o seguinte, ele se aproveita de outros pássaros. Ele vai até o ninho de um pássaro de outra raça, sei lá, um pardal, um beija-flor, e aí ele coloca ali o seu ovo de cuco. Aí o pardal ou o beija-flor, quando vê aquele ovo alheio, fica achando que o ovo é seu e o choca. Quando nasce um passarinho, é naturalmente um cuco, mas o passarinho enganado, qualquer que seja, alimenta, cria aquele filhote desengonçado de cuco como se fosse seu. Vejam só que comportamento ardiloso, aproveitador num passarinho. Por sinal, é mais um bom exemplo de como a lei de correspondência atua mesmo em todos os planos. Sabe por quê? Porque o nosso plano humano está cheio de cucos e também de passarinhos que são o tempo inteiro enganados para chocar o ovo alheio. Algumas pessoas utilizam a potência masculina da sua mente, aquela que cria as ideias, para influenciar a potência feminina de mentes alheias, induzindo-as a chocar, a auxiliar no desenvolvimento de ideias plantadas. Nós estamos vivendo, infelizmente, um momento histórico em que as fake news inundam as redes sociais, manipulam massas, constroem e destroem reputações, inclusive influenciam, isso é muito grave, eleições. Tudo porque muitas pessoas estão sendo manipuladas a partir do princípio mental do gênero. Conhecer a lei do gênero nos ajuda a ficar atentos a esse mecanismo. Fique então atento quando uma ideia surgir na sua mente como um flash. O seu impulso é o quê? É pegar aquela ideia, alimentá-la, expandi-la, desenvolvê-la. Você fica com a impressão de que a criou, de que ela é sua filha. Afinal, é você que a está gestando no seu útero, ou seja, na sua mente. Porém, muitas vezes o elemento que fecundou essa ideia não veio de você. Pode ter sido uma ideia que está no inconsciente coletivo, ou algo que, como nós dizemos, estava no ar. Um modismo, um preconceito corrente. Uma pessoa mal intencionada e manipuladora também pode ter implantado esse chip em você. Isso começa com uma ideiazinha que você ouve, acha interessante, acolhe no seu ninho, e então alimenta, cria, choca. O ovo é do cuco, mas quem cuidou dele e deu à luz foi você. O alerta, minha gente querida, é para que a gente esteja sempre atento ao que a gente pensa, defende e propaga. São mesmo ideias nossas ou foram plantadas? Você está usando o princípio masculino da sua mente, criando, fecundando novas ideias, que então são gestadas e concretizadas pelo princípio feminino? Ou você está só
emprestando o aspecto mental feminino da sua mente para sementes alheias. O Kybalion termina então com um conselho muito valioso para nós, buscadores espirituais. Guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprendestes. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai-os também. A ideia aqui é a de que só conseguiremos acessar a sabedoria do todo, da mente universal, da mente vivente, quando sentirmos de verdade que somos integrados a ela, quando compreendermos que somos parte e, portanto, em essência, a própria mente única ou consciência pura. Voltando ao princípio da nossa conversa de hoje, adquirir esse conhecimento sagrado e tão profundo gera compromisso, gera responsabilidade. Não basta saber, não basta conhecer intelectualmente os princípios herméticos. Assim como para os alquimistas medievais, a nossa busca não é só de conhecimento, mas sim de ascensão espiritual, de expansão da consciência e de integração com o todo divino. A busca também não é por poder e riqueza materiais, não é por tornar chumbo em ouro, mas por tornar o que há de grosseiro em nós em algo mais puro, em algo mais precioso. Muito bem, essa foi então uma rápida introdução a esse tema tão vasto, tão profundo do hermetismo, com uma explicação resumida, introdutória, das famosas 7 leis herméticas. Eu espero que você tenha gostado do episódio e que essas informações possam contribuir de alguma forma com o seu progresso na busca por maior autoconhecimento e sabedoria. Se você gostou desse episódio, por favor, deixe o seu like aqui embaixo. E isso é muito importante, não deixe de se inscrever aqui no canal Aldeia Universal. Essa é a única forma desse canal crescer e da gente poder seguir juntos nessa jornada de estudos das diversas tradições espirituais da humanidade. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Muita paz e felicidade em sua vida.